E amigos, vamos falar sobre a lição número 6, a parte de quarta-feira, dia 3 de novembro, falando sobre que nação há tão grande como essa? Admiração espiritual. Podemos dizer que quando Deus executa os seus milagres gloriosos, ele faz isso para a glória do seu nome e também para que o seu povo seja admirado como um povo abençoado de maneira plena pela mão do Senhor. Por isso que os cristãos estão nesse mundo, para darem um testemunho poderoso da presença divina em suas vidas. Não é apenas para ir na igreja e cantar hinos, mas para também ser a igreja quando estão assim no mundo, trabalhando, testemunhando e tendo contato com as pessoas. Um advogado, ao sair da faculdade, ele disse, eu detesto cristãos. Eu vou me mudar para um lugar onde não tenha nenhum crente, não tenha nenhuma igreja, não existe nenhuma Bíblia. Eu com certeza vou ser muito feliz. Assim que ele se formou, pegou ali o seu diploma, fez um estágio num certo local, depois então ele se deslocou para um lugar distante, assim, um lugar perdido no meio do nada. Era uma cidadezinha assim, muito pequena. Um ano depois ele escreveu para um ministro do Evangelho, um amigo seu, pastor, e na carta ele dizia, pastor, por favor, venha pregar onde eu estou morando, porque um lugar onde não existe nenhum crente, nenhum cristão, nenhuma Bíblia, nenhuma igreja, se parece mais com um inferno. Um lugar onde não é possível um homem de bem estabelecer um lar para morar. Venha depressa e traga muitas Bíblias. Veja o que um inimigo do Evangelho, ele assim teve que testemunhar, teve que dizer, por favor, eu preciso de cristãos aqui onde eu estou morando. Por isso que quando Deus fez assim, com Moisés, através de Moisés, a nova declaração, dos estatutos divinos, para a nação entrar de posse de Canaã, Deus fez isso com a intenção de que a nação fosse admirada por tudo que eles haviam passado. E Moisés, então, ali diante da terra prometida, Moisés relembrou isso mais uma vez para as pessoas. Pergunta número 6 da lição 6, de quarta-feira, diz o seguinte, qual é a razão de Deus falar ao seu povo através de Moisés sobre tudo que ele havia feito pelo povo? Qual era a intenção divina? Deuteronômio 4, verso 5, diz assim, vedes aqui, eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai esses mandamentos do Senhor e cumpri-os, porque essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos de todos os povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo e esta nação sábia é uma nação sábia e entendida. Porque que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor Deus, todas as vezes que nós o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos e tão perfeitos como esta lei que hoje eu vos ponho perante vós? Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. E não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, para a pergunta, qual é a razão de Deus falar para o povo tudo que ele havia feito? Qual era a razão, o motivo disso? Resposta, Deus falou de uma forma cheia de admiração, para que todos percebessem como eles eram um povo especial através do qual Deus havia feito grandes milagres. E através do qual as nações em redor iriam se admirar muitíssimo. E iriam perguntar, que nação é essa? Que nação é essa tão sábia e entendida? Que mandamentos são esses que eles possuem, que são tão perfeitos? Então, foi por isso que Deus, então, relembrou ao povo tudo o que eles haviam passado e relembrou que eles tinham realmente mandamentos especiais. As nações em redor e aqueles com os quais o povo de Israel haveriam de ter contato, deveriam saber da atuação divina entre eles. Da atuação divina, através de grandiosos milagres
e a maneira como Deus havia se revelado perante Israel, tornando essa nação uma grande nação. Deus havia prometido para Abraão: eu vou transformar você uma grande nação, a tua descendência será uma grande nação. Será escrava por um tempo numa terra, mas eu julgarei essa nação que fizeram o teu povo de escravo. E eles sairão dali com grandes presentes e de uma forma impressionante. Foi o que Deus fez quando retirou o povo do Egito com um grande poder. Todas as nações em volta ouviram falar do poderoso Deus que tirou os hebreus do meio dos egípcios e ainda deixou os egípcios desfalcados do seu rei e do seu poderoso exército, mortos no meio do mar em uma perseguição desigual. Desigual para os egípcios, porque não foi para o povo de Israel. Aos olhos do povo de Israel, inicialmente estava sendo desigual. O maior exército da época perseguindo assim uma nação de escravos e de domésticos. Logicamente que para todo mundo em redor, a chacina seria assim a visão mais clara que iria ter. No entanto, o exército de Faraó foi dizimado nas águas do Mar Vermelho. Por isso, Deus disse através de Moisés para o povo: se o povo seguisse assim, obedecendo sua lei, seria uma bênção para todos. Uma vez um advogado ateu, ele disse o seguinte: eu não acredito que Moisés tenha sido este homem que dizem que ele foi, que o Gênesis, o Êxodo e os outros livros falam, e os outros livros da Bíblia também. Eu vou provar que Moisés foi, na verdade, um homem assim mais inteligente de sua época. Moisés, na verdade, aprendeu ofícios na terra do Egito. Moisés, com certeza, descobriu a pólvora. E Moisés fez um show pirotécnico. Ele tirou o povo do Egito, comandou através de seu discurso Faraó, manipulou Faraó e tirou o povo, os escravos, do meio da terra do Egito. Os levou para o Monte Sinai, e ali Moisés fez uma espécie de mágica para que o povo passasse no Mar Vermelho, e em cima do Monte Sinai, Moisés com a sua equipe fizeram um show de fogos de artifício, e o povo ficou com medo e acreditaram nele. Só uma coisa me perturba, dizia esse ateu: que tipo de homem foi Moisés? Porque eu examinei a lei que Moisés trouxe para o povo, os 10 mandamentos, e fiquei impressionado, porque Moisés trouxe uma lei perfeita. Eu tenho examinado as leis dos outros países e tenho percebido que os outros países basearam suas leis, suas constituições, através, ou seja, na lei que Moisés trouxe para o povo dos 10 mandamentos. Creio que Moisés fez essa lei assim, através de um artífice que cunhou aquilo nas pedras. Mas tenho visto que a lei que Moisés trouxe é perfeita. Moisés talvez fosse um homem com o QI mais avançado de sua época, mas na verdade a lei que ele trouxe era perfeita demais, de maneira que, estudando essa lei que Moisés trouxe, eu chego à conclusão de que não foi um ser humano que fez essa lei, foi o próprio Deus. E aquele homem se rendeu ao cristianismo e passou a adorar o Deus de Moisés. Por isso que na pergunta 7 diz assim: além de Deus ter escolhido Israel como povo especial, que outras coisas Deus lembrou para o povo? Deuteronômio 4:32 diz assim: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se isso sucedeu alguma vez, alguma grande coisa como essa, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu o seu Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste e ficaram vivos, ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor teu Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? Perguntem se já existiu algum Deus que fez isso com o seu povo. A ti te foi mostrado tudo isso para que soubesse que o Senhor é Deus e nenhum outro há semelhante a ele. Pergunta, além de ser escolhido o seu povo como povo especial, assim, que outras coisas Deus então lembrou ao povo? Resposta: Deus lembrou que nenhum povo sobre a terra tivera tantos privilégios como o povo de Israel.
de ser liberto com grandes milagres de forma pessoal pelo próprio Deus. Isso foi marcante. A expressão divina para com o povo de Israel era de admiração e surpresa. Deus mostrou ao povo que eles eram uma nação grandiosa, porque tinham um Deus grandioso. E se eles fossem obedientes, com certeza ninguém iria parar o sucesso desse povo. Deus era o grande Deus El Shaddai, que esse povo deveria glorificar e se ajoelhar aos seus pés, agradecendo pela maneira poderosa como ele os livrara e como eles conduzira até aquele momento. Ellen White, escrevendo no livro Patriarcas e Profetas, na página 458, ela escreveu o seguinte: Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, nos hábitos e nos princípios, como exigia de Israel antigamente. Então hoje Deus exige do seu povo também uma distinção. Temos que ser diferente do mundo em muitos aspectos, principalmente na parte de conduta e na parte de alimentação e na parte, então, assim, de adoração ao nosso Deus. Temos que ser uma diferença para o mundo. O navio, assim, de guerra estava, assim, ancorou, na verdade, no porto de Nagasaki, no Japão. O seu capitão, então, diante de muitas pessoas que estavam no porto, fez questão de tomar o microfone e então ele discursou diante daquelas pessoas, dizendo que era um prazer para ele muito grande, como cristão, voltar a Nagasaki e falar diante daquele povo. Ele disse: eu sou desta nação, eu sou um japonês, mas eu quero dizer a vocês que alguns anos atrás eu era um moço sem nenhum tipo de limites. E aqui nesse local, naquela praça bem em frente ali, disse esse capitão, ali uma missionária cristã estava pregando uma tarde. Quando eu me aproximei, eu então peguei uma pedra muito grande e lancei contra a missionária e a feri, acabando com a reunião dela. Eu corri e me escondi por 3 dias, com medo da polícia me achar. Foi então que vieram me procurar alguns amigos dizendo: a missionária não quer que você seja preso. Ela está orando por você e ela pediu para você que você a procurasse, porque ela quer te perdoar pessoalmente. Ele disse: gente, quando eu ouvi que a missionária queria me perdoar, eu disse: então eu quero saber quem é o Deus dessa missionária, que pode agir assim com um homem que lhe fez tanto mal. Ela me explicou quem era o grande Deus dos cristãos e eu entreguei o meu coração e tenho o prazer de dizer que eu sou um cristão. Por isso é que estou aqui para dar o meu testemunho. Deus queria que o povo de Israel desse um testemunho semelhante, para que as pessoas de outras nações pudessem ter certeza de que estavam lidando com pessoas diferentes, especiais e que se tornariam uma bênção. Deus disse a Abraão: Abraão, a tua descendência, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Talvez o povo de Israel não fosse o povo da salvação, mas Jesus Cristo, que viria muitos anos na frente, seria a salvação de todo esse povo e de toda a humanidade. Por isso, Deus fez questão de lembrar ao povo: vocês são uma grande nação. Que grande nação há como vocês? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Possamos entender também que o Senhor nos chama para que possamos lembrar que somos uma grande nação cristã, que o Senhor está dirigindo e que o Senhor deseja que façamos a nossa parte, dando testemunho para que preguemos a volta do Senhor Jesus. Possamos ser uma bênção para aqueles ao nosso redor. Perdoa, Senhor, temos falhado nesse mundo, mas nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que haja uma bênção para o teu coração nessa quarta-feira. Retomamos agora toda a nossa energia, os trabalhos desse dia de quarta-feira. Fica com Deus. Amém.